Bom, ontem o ministro do STF, Fachin, anulou 4 acusações, 4 condenações que estavam ali sobre as costas de Lula. Ele anulou as 4, ressaltando que demorou 4 anos para que desse essa decisão. Desde 2018, no ano das eleições, em que Lula se tornou inelegível, não pôde participar, já poderia ter analisado todo o processo e dado uma resposta, e Lula, inclusive, poderia ter participado das eleições. Então, parece que foi todo um esquema feito para que realmente afastasse Lula das eleições. E quero deixar bem claro que não sou petista, não tenho político de estimação. Vou falar aqui uma análise jurídica do que aconteceu. Lula ficou 500 dias presos em decorrência dessa condenação, dessas condenações que foram anuladas, tá? Agora vamos entrar nos pormenores. Primeira situação. O STF não declarou a inocência de Lula. A declaração de inocência é diferente. O STF, Fachin, anulou as 4 condenações por uma questão de um vício processual, um vício do processo. Um vício processual que violou 2 princípios basilares do processo penal: o juízo natural e a competência em razão da territorialidade. O juízo natural não era Sérgio Moro, não era a 13ª Vara de Curitiba. O juízo natural era Brasília, onde foram cometidos os crimes. Por quê? Porque a lei diz que onde é cometido o crime, ali deve ser julgado o crime, até para evitar juízos de exceção, ou seja, escolhas por questões pontuais para que uma pessoa seja condenada, para que uma pessoa seja julgada. As regras de processo de competência existem para que não haja juízos de exceção, juízos escolhidos, apontados, mas juízos escolhidos de forma aleatória. Só que o juízo territorial é Brasília, é DF, e tudo foi enviado para Curitiba. E detalhe, não é só o processo de Lula, não. Vários outros processos, de Cabral, por exemplo, foi tudo enviado para Curitiba. E aí, vai anular todos? Vai anular todas as condenações da Lava Jato? Então, é uma questão processual. E Lula, assim como qualquer outro brasileiro, merece um processo justo, um processo que siga os trâmites processuais e legais conforme está determinado na lei. E não aconteceu em relação ao processo de Lula. E o que vai acontecer agora? Quando há a anulação de um processo, os atos decisórios são todos considerados nulos, como, por exemplo, a condenação é nula. Todos os atos decisórios são considerados nulos. E o novo juízo que vai julgar, que vai fazer um novo processo, ele pode pegar todos a papelada e aproveitar os atos instrutórios, os atos processuais ali, instrutórios, probatórios, ele pode aproveitar, reaproveitar, afastando os atos decisórios e começar então um novo processo e estabelecer então uma nova sentença, toda a situação ser revista novamente. Só que é uma situação que a gente tem que observar. Fachin, na sua decisão, disse que o juízo competente, ou seja, o de Brasília, o do DF, ele vai poder aproveitar tudo. Mas não é assim, não. Não é isso que a lei de processo penal diz, e nem a doutrina. Anulado um processo, é o Black falando fora Bolsonaro. Anulado o processo, o novo juízo, que é o juízo competente, pode aproveitar os atos instrutórios e os atos probatórios. Os atos decisórios não podem ser aproveitados. Mas Fachin disse que o novo juízo poderia aproveitar tudo. Então, a gente tem que ficar atento a essa situação, porque se isso acontecer, vai ser mais uma demanda, mais uma delonga, que eu acho que vai ser complicado. Mas tudo pode acontecer, inclusive nada, não é?
4 anos para decidir uma situação, a pessoa ficou 500 dias presas e no afã de se dar uma decisão, inclusive para afastar Lula das eleições, se deu uma decisão que foi atabalhoada, não observou as regras de processo. Existem as regras materiais, que causam nulidade absoluta, e as regras formais processuais, que se não forem observadas no processo, também causam nulidade absoluta, em que vai ter que ser feito tudo de novo, todo o processo, para sanar todas essas irregularidades. E, infelizmente, demorou 4 anos para dar uma decisão, e uma decisão, na minha concepção, que deixa as brechas para o cometimento de novas inobservâncias da lei de processo penal, e tudo numa situação caótica, enquanto nós estamos vivendo a judicialização da política, estamos na maior crise sanitária já vivida no Brasil, estamos numa das maiores crises econômicas, políticas e sociais do país, em que tudo só se resolverá na medida do possível com vacina, e nós não temos vacina. E ainda vem esse cenário para tirar os holofotes da mansão de 6 milhões, compra pelo filho do presidente, da carência de competência do presidente da República em dar respostas mais efetivas, principalmente no combate ao coronavírus, tendo em vista o seu espírito negacionista. Enquanto isso, quem mais sofre é o povo, que está deixado às traças e de lado, enquanto existem essas brigas por poder e mais poder. Não sou petista, nunca fui, mas Lula, assim como você, assim como eu, merecemos um processo e um julgamento justo, conforme a lei. E isso não aconteceu. E se o juízo de Brasília, do DF, seguir liperis iteris o que Fachin colocou na sua decisão, vai ser um novo engodo, uma nova mentira processual, lamentavelmente. Fiquemos atentos, porque ontem foi Lula, hoje pode ser eu, pode ser você. O Estado democrático de direito, ele só se fortalece e só se mantém de fato se as leis forem observadas, se as leis forem respeitadas. Caso contrário, a lei será usada ao arrepio do próprio ordenamento jurídico para a satisfação de interesses particulares ou de um grupo que detém o poder naquele momento. Ontem foi Lula, hoje pode ser outro, amanhã pode ser eu, isso pode ser você, com esse juízo de exceção por interesses estranhos à democracia e ao próprio Estado de Direito. Lamentavelmente, essa situação. Crise jurídica, política, social, econômica e sanitária que vivemos. Uma bagunça total. Vamos aguardar as próximas cenas dos próximos capítulos desse filme de terror. Comenta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.